Sejam muito bem-vindos na quarta aula Soldadores e Futuros Soldadores. Nessa semana do soldador nós conversamos sobre o perfil de um profissional na primeira aula. Na segunda aula nós falamos sobre como se tornar um soldador respeitado e desejado nas empresas. E na terceira aula sobre os conhecimentos necessários para se tornar um soldador qualificado. E para poder fechar nessa nossa última aula, na Semana do Soldador com chave de ouro, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. E para isso nós convidamos o senhor Ivo Pruner, diretor da World Vision. Boa noite, seu Ivo. Boa noite. Obrigado novamente por estar aqui compartilhando esse conhecimento, né? Eu que agradeço. E convidamos também o Geraldo Calbusch, Geraldo que é soldador autônomo, soldador completo, né, Geraldo? É isso aí, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Legal. Antes de entrar nesse assunto do mercado de trabalho, eu só queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando para compartilhar esse vídeo. Compartilhe agora com o seu amigo soldador ou talvez com uma pessoa que você conheça que não sabe que profissão seguir, que soldador é uma carreira muito interessante também. E também curte esse vídeo e se inscreve no canal da World Vision. É muito importante isso para a gente atingir o nosso objetivo, que é valorizar a profissão do soldador. E agora, falando de mercado de trabalho, vou lançar a pergunta aqui. Como está o mercado de trabalho atualmente para os soldadores, nesse mundo da soldagem? Bom, Guilherme, vou eu então. Mete ficha, senhor. O mercado de trabalho em si, na área industrial, ele tem crescido no Brasil, né? No mundo, na verdade. Houve uma demanda maior, né, por equipamentos, máquinas e produtos, e isso fez com que o setor metal mecânico tivesse aí um avanço, né, a nível de produção. E estamos num bom momento no mercado industrial. Então, é uma profissão procurada, né, desejada. As pessoas que estão com dificuldade, às vezes, de sair para procurar as vagas, às vezes é porque não estão atentas aonde é a fonte das vagas, né? Às vezes ficam observando o momento político, vendo televisão. A gente ouve muito, né, que o mercado está ruim. A gente ouve isso da mídia, mas... Isso. É uma crise comercial, né, mas principalmente uma crise política, onde existe aí uma briga política das pessoas que estavam no poder com as que estão entrando agora. Então, um quer derrubar o outro. E aí a mídia está apostando nessa briga também, derrubando as verdades em relação ao crescimento do país. Nós estamos tendo um crescimento real e a única maneira é sair dessa bolha da mídia e poder realmente ir nas empresas, mostrar o seu currículo, mostrar que você existe, mostrar que você está à disposição. Legal. Esse mercado tem crescido de maneira real, até inclusive faltando materiais por causa da alta demanda, Guilherme. E mão de obra você vê faltando também dentro dessa mesma linha? Assim como nós tivemos aqui junto com o Márcio, né, nós percebemos que existe falta de pessoas capacitadas, treinadas para completar essas vagas aí. Legal. E Geraldo, você é um soldador autônomo, né? Presta serviço para algumas empresas, inclusive a World Vision. Sim. E como que está a demanda de serviços para você hoje, como soldador? Hoje, digamos que a minha carga horária já está estourada. Hoje eu não consigo mais acompanhar alguma outra empresa, né? Consigo sim estar passando serviço para empresas parceiras, né? Que existe essa parceria no mundo da soldagem. Tem amigos que são qualificados num processo você acaba indicando e tal. Mas a tua agenda mesmo... Eu não consigo suprir mais a necessidade de outra empresa. Eu estou com a minha ficha cheia. Sim. Legal. Então, o mercado tá bom. É isso. Resumindo a história, tem muita oportunidade por aí, né? Sim. E falando agora dentro da questão do mercado de trabalho, falar dos tipos de soldadores, né? Quais são os diferentes tipos? E depois um pouquinho nós vamos falar sobre essa questão da diferença de remuneração entre um tipo e outro. Mas falando sobre os tipos de soldadores, quantos tipos existem? Quais são os tipos de soldadores que existem? Nós vemos assim que existem vários tipos, né, de soldadores. Até fiz uma listinha aqui, vou colar, porque são muitos, né? Tem o soldador de produção, né, que é aquele camarada que entra na soldagem através de um processo, né, produtivo na empresa, então ele faz de maneira repetitiva aquilo. Tem o soldador de bancada, que é o soldador técnico que fica esperando o processo de alguma quebra, ou então de alguma produção de uma peça que tenha na bancada. Soldador de manutenção, que é aquele que está à disposição da empresa para manutenção em geral.
soldador de campo, né, que solda tubulações, trabalha geralmente, que é o soldador embarcado, o soldador que está na obra, lá Vai no pra campo de trecho. obra, vai para o trecho, né? Exatamente. Soldador caldeireiro, que é aquele que além de fazer o trabalho de soldagem, ele também dá forma aos materiais, faz funis, faz cones, cilindros, né? O Geraldo é soldador caldeireiro, é isso, Geraldo? Soldador caldeireiro. Soldador caldeireiro, exatamente. Certo. Que lê Tem e os- interpreta desenho também, né? Também, exatamente. Tem que saber as dimensões, geometrias e tal, né? Soldador funileiro também, que é o soldador conhecido como automotivo, que faz recuperação em carros e peças automotivas. Nas ligas de CO2, né, que é o ferro, né, o aço, o alumínio e inoxidável, né? Então, no processo MIG, né, processo MIG-MAG, TIG e eletrodo. Então, esses tipos de processos de profissionais que estão hoje à disposição, que na verdade existem essa disposição, Essa demanda, né? essa demanda de mercado, exatamente. Sim. E dentro desses profissionais, desses diferentes tipos, como é que varia a remuneração entre eles? Eu sei que é difícil falar sobre remuneração, varia de região para região, de tempo de casa, várias coisas, mas como que geralmente é trabalhado em cima disso? Guilherme, eu acho, né, no meu ponto de vista, existem momentos, né? Teve momentos de crise, como 2016, 2017, nós tivemos uma crise profunda. Então, quando se está demitindo, às vezes se demite porque o salário é alto, então se contrata com um salário mais baixo para a empresa continuar operando, né? Se não tem demanda. Como a demanda passou a ser alta, né, quando entrou a Covid, 4, 5 meses depois o mercado começou a reagir e hoje ele está bastante pujante. Então, essa valorização da mão de obra acontece pela oferta da procura, né, da demanda e da procura. Então, muita gente, há um tempo atrás, procurando emprego e poucas vagas, faz o salário baixar. Nós estamos entrando em um momento onde o salário está sendo valorizado pela falta dessa mão de obra, né? Então, com isso, existe essa alteração, né? Também outra coisa que faz com que o salário seja alterado está relacionado à capacidade que o soldador tem de oferecer o seu processo. Por exemplo, um soldador que iniciou a atividade, né? Inclusive o Geraldo vai contar a história dele depois, e que ele iniciou a atividade como um soldador de produção, um soldador que entrou numa empresa sem curso e que lá dentro ele aprendeu um processo. E esse a gente chama de soldador de produção, que é Sim, aquele que repete o mesmo processo. Certo. Geralmente ele está no processo MIG e MAG, né? Geralmente. E Geraldo, falando dos tipos de soldador, que tipo de soldador que você é? Eu me considero um soldador caldeireiro. Caldeireiro? Isso. E pro pessoal que não conhece, o que é o soldador caldeireiro? Bom, hoje eu consigo ler e interpretar desenho, né? Eu consigo pegar um projeto que ainda está na folha, vem do projetista ou de um engenheiro encarregado, ele me passa esse projeto e eu desenvolvo esse projeto, sendo ele uma mesa, uma máquina. Muita gente conhece, dependendo da região, como soldador montador também, né? É isso mesmo? Sim, sim. Legal. E Geraldo, conta para nós um pouco sobre como que foi essa tua introdução ao mundo da soldagem, né? Depois você virou autônomo, atualmente é um empreendedor, vamos dizer assim, nessa área. Como é que foi essa tua trajetória? Cara, a princípio, o meu primeiro contato no mundo da soldagem foi com o oxicetilênico. Meu pai tem uma oficina de latuaria, eu trabalhando com ele comecei a ter esse contato. Isso quantos anos atrás, mais ou menos? 15 anos. 15 anos já no mundo da soldagem. 15 anos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos com meu pai, mas a princípio não era um negócio que eu queria para minha vida, eu vou ser um soldador e tal. Então foi tudo isso questão de amadurecimento, de ideia, de ler, estudar sobre o que seria um soldador. Trabalhei com meu pai durante 5 anos, apareceu uma oportunidade numa outra empresa para trabalhar no processo MIG-MAG. Sim. A princípio eu aceitei essa proposta, né? Entrei nessa empresa como soldador sem saber soldar o processo MIG-MAG, não sabia o que era o processo MIG-MAG. Me deram Eles uma estavam máquina. precisando muito. Você era louco. Fui muito bem acolhido nessa empresa, né? Me abraçaram a causa e disseram, não, cara, tu não sabe soldar, mas nós vamos te dar um empurrãozinho, nós estamos precisando de um soldador. Quanto tempo levou para você começar de verdade a sair do, vamos Do dizer assim, zero. do zero ali, né? Sabia soldar um pouquinho de base já tinha, né? Na oficina do teu pai, né? Mas quanto tempo levou dentro dessa empresa para você começar a produzir de fato alguma coisa? Uns 6 meses, cara. Poxa. 5, 6 meses. Eu era muito cru, não sabia como é que se formava a poça de fusão. Então,
Em primeira instância, eu fiquei num processo onde não aparecia solda e não tinha muita responsabilidade. Era um fechamento de roda, então tudo que eu botasse de solda para dentro era vantagem. Então aí você foi rapidinho, nessa aí. Essa aí foi, né? Não, então 6 meses foi para ter uma qualificação ali dentro já. Noção assim. do que era solda e do que eu iria fazer na solda. Né? Fui crescendo de nível, depois de 3 anos eu virei líder de setor. Né? Fiquei nessa empresa durante 7 anos. Aprendi todo o processo dessa empresa, busquei conhecimento dentro dessa empresa. Cada vez que aparecia uma oportunidade lá, eu ia lá, pô, cara, deixa eu aprender a fazer isso aqui. Tinha que fazer uma outra montagem do chassi, que era uma parte que existia uma solda de responsabilidade, porque tinha que ser uma solda estrutural. Era um equipamento agrícola, né? Especial para plantação de arroz, né? Isso, eu ia lá e, pô, cara, deixa eu aprender. Né? E eu quis buscar esse conhecimento. Virei líder de setor. E até onde foi essa tua trajetória? A partir do momento que você falou, poxa, parei aqui e quero me tornar autônomo, que foi o que você comentou com a gente antes, né? Cara, eu me vi limitado, né? Porque eu tinha virado um líder de setor, já sabia todas as funções dessa empresa e eu queria crescer. E eu me senti limitado. Né? Não tinha mais para onde... Oportunidade ali dentro, talvez, né? Isso, dentro dessa empresa. Não tinha mais. Tive uma conversa muito clara com os supervisores, diretores da empresa. Qualifiquei uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Uma coisa que eu sempre deixei muito bem clara dentro das empresas onde eu passei foi sobre o ajudar e o ensinar. Porque o soldador, às vezes, ele é muito retraído. Ele não gosta de ensinar porque ele diz, não, mas esse aqui é meu ganha-pão, eu vou ensinar. Mas eu não teria virado um líder de setor se alguém não tivesse me ajudado. Eu não teria me desenvolvido. E eu não teria virado um líder de setor se eu não tivesse passado o conhecimento que eu tinha para outra pessoa. Porque só eu ia ficar naquela função. Então, eles não iam me botar, porque não, só tu sabe fazer isso aí, então fica você. Até uma coisa que eu falo para os soldadores, não se acanhe em ensinar. Porque o mercado está vendo isso, o teu supervisor está vendo, o teu encarregado. Assim que aparecer uma oportunidade de crescimento, se você estiver qualificado para crescer de cargo, tem a sua hora certa e você vai crescer. Né? E aí, quando você... Então, dentro dessas oportunidades que tinham ali da empresa, você chegou no máximo, vamos dizer assim, não tinha mais para onde ir. Aí você decidiu, vou virar autônomo. Vou virar autônomo. Sou um super soldador. Sei soldar, sei montar, sei tudo. Qual aí, foi essa experiência? Fui para o mundo. Fui para o mercado de trabalho. Foi rápido, eu consegui um serviço como autônomo, né? Fui numa empresa, fui terceirizar um serviço de uma máquina e essa máquina não tinha saído de um projeto, ainda estava o projeto e me deram o projeto na mão. Não te deram mais um modelo, uma cópia, te deram o projeto. Me deram o projeto, não me deram mais a peça pronta. Copia essa peça. E agora? E aí o que eu falo se eu sou um soldador completo? Soldador montador, soldador caldeireiro. Cheguei pro supervisor e falei, cara, eu não sei fazer isso aqui. Até se tiver uma outra oportunidade, um outro serviço de solda, eu consigo fazer. Aí foi aonde eu vi no mercado que, não é só ir soldar. Eu preciso me qualificar para o mercado de trabalho para daí sim eu ser um soldador completo. Eu não posso simplesmente sair da minha zona de conforto achando que eu sei tudo e abraçar o mundo como eu fiz, né? Então hoje eu tenho essa noção, mas tem muitas pessoas que não têm essa noção, que trabalham numa empresa onde trabalham na sua área de montagem. Até tem empresas também que não dão a oportunidade para a pessoa desenvolver, porque ele está lá operando, está lá soldando, toca o barco aí, meu amigo, vamos fazer a coisa rodar, precisamos montar a estrutura, então tem essas peculiaridades também, né? Que é o cara e os caras desenvolvem um papel fantástico, né? São os heróis, os caras que levantam a coisa, fazem realmente a diferença, fazem acontecer. Mas, lógico, a qualificação te coloca num nível já para você trabalhar por conta para atender qualquer demanda, né? Dentro do TIG, MIG, eletrodo, então você é um soldador autônomo que faz esses processos hoje, né? Isso. E tá com tua hora cheia, vamos dizer assim. Hoje eu não consigo mais pegar serviço, digamos assim, né? Eu não consigo mais abrir o meu leque. Hoje... Por falta de tempo mesmo. Por falta de tempo. Hoje a hora que eu tenho... Já está tomada. Está tomada, está fechada no tempo. E é um assunto bem interessante, né? Essa questão do soldador autônomo, né? E o senhor serve como empreendedor. Que dicas você daria, por exemplo, para o soldador autônomo ou para o soldador que já é autônomo, né?
ou para o soldador que está pensando em seguir nessa linha aí. Que dica você daria para ele? Bom, é se qualificar primeiro. Não adianta querer encarar o mercado sem conhecimento, sem conhecer o processo, sem conhecer também quanto cobrar, como cobrar. Então tem vários fatores, né? O cara começa trabalhando, ele sabe fazer o trabalho, ele tem que saber qual é o custo da soldagem, quanto custa um rolo de arame, o que ele solda, quantas horas solda dá um rolo de arame, né? Quais são as formas que você vê hoje dele cobrar esse serviço? Ele precisa realmente conhecer o processo para poder saber quanto de solda ele está aplicando naquele processo, quanto custa um cilindro de gás, quantos litros hora ou quantos litros por minuto ele vai gastar de gás para somar aquele período de trabalho, quanto de conhecimento técnico e de aplicação naquela peça específica que ele vai fazer. Então, ele tem que se preparar bem mesmo. A pessoa não é só sair e montar um cubículo lá com uma máquina de solda e achar que isso é tudo. Não, ele tem que conhecer de materiais, tem que saber aonde encontrar os consumíveis, aonde encontrar os insumos, né, de soldagem para montar o quadro completo. Então tem que ter paciência e tem que ter mercado também, né? Tem que buscar realmente empresas que tenham necessidade do trabalho dele. Né? Sim, legal o que você falou. E quando o soldador deve talvez cobrar por hora e quando ele deve justamente cobrar pelo serviço finalizado, né? Como é que você vê essa... Quando é um serviço que você não consegue de fato definir quanto você vai cobrar, quanto você vai fazer por hora, aí vem a credibilidade em relação ao serviço e o cliente, né? Então, eu vou conseguir convencer meu cliente que vou cobrar por hora uma peça que é única, né? Então, eu vou fazer 10 peças, 20 peças por hora, eu não sei. Então, muitas vezes o camarada, para ver vantagem em reconhecer quanto tempo vale a pena fazer uma peça ou 2 peças como piloto e a partir dali ele passa o orçamento para o cliente. Se não tem jeito, o cliente vai ter que confiar e ele tem que confiar. Agora, uma coisa é certa, né? O mercado é cheio de profissionais. Se o profissional que não faz de maneira adequada ao tempo certo e o outro faz, ele perde a credibilidade, perde a confiança e perde o cliente. Né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de cobrar para procurar fazer de maneira honesta, íntegra, mas também cuidar para não ter prejuízo. Porque o que a gente vê de empresa quebrada, né? O soldador lutando, não consegue vencer, é autônomo, é um cara trabalhador, mas as coisas parecem que não dão certo. E às vezes é só a forma de cobrar. É só a forma dele enxergar, é medo de cobrar. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar, então não tem que ter medo de perder o serviço. Tem que ver quanto custa mesmo, por quanto vai sair, colocar a sua margem de lucro e cobrar de verdade. Falar, esse vai ser o valor, né? E acreditar no que está fazendo, né? Então, o conselho que eu dou é esse, conhecer todos os processos para não dar orçamento furado, ser transparente, ser correto para que consiga cobrar aquilo que de fato é cobrar, mas tem que colocar o lucro porque é teu direito, é o trabalho que você está fazendo. Para isso que está fazendo isso. Para isso que você está ali, exatamente. Então, muito legal. Seu Ivo, acho que vai ser bem útil aí para quem talvez está pensando em entrar como autônomo ou quem está patinando ali e realmente é saber cobrar, né? E para isso precisa de conhecimento também, né? Exatamente. E, Geraldo, já que você hoje é um soldador autônomo, que dicas e quais dificuldades você passou e como você enfrentou elas aí nessa tua caminhada? Cara, a princípio, estudar sobre ligas, tá? Estudar sobre ligas, estudar desenhos técnicos, isso é primordial. Hoje não tem mais para onde fugir. Se você for um soldador de bancada, você tem que saber interpretar e ler um desenho, porque vai vir uma peça que você tem que saber, opa, é solda aqui, é solda lá. Então não tem mais para onde fugir. Tem que estudar, tem que se qualificar em desenho técnico, em ligas e materiais, saber o insumo que vai usar. Daí às vezes vem lá, pô, mas o cara lá me cobrou mais barato. Opa, vem cá, ó, teu material é essa liga, o material de edição é essa liga, por isso do valor, como o senhor falou, né? Tem que saber. Isso passa uma credibilidade para o cliente? Tudo né? é aplicação. Eu não vou soldar um ferro fundido com uma vareta de aço carbono comum, né? O 70S6. Não tem como. Então eu preciso saber e conhecer os materiais para poder estar aplicando o meu conhecimento ao cliente. Legal.
Bacana, Geraldo. E um dos tópicos que a gente trouxe aqui para essa aula sobre o mercado de trabalho também é sobre as mulheres no mercado de soldagem. Quantas mulheres, Geraldo, você já se deparou durante sua trajetória de quantos anos? 15 anos. 15 anos no mercado de soldagem. Quantas mulheres você já se deparou nesse... Nenhuma soldando. Nenhuma. Nenhuma mesmo, de verdade? Nenhuma mesmo, cara. Nossa. Gostaria de ter conhecido alguma. Ver ela trabalhando. Com certeza ia me chamar a atenção, eu ia estar lá para ver, opa, vamos ver, né? Onde elas se encaixam. Eu conheço de rede social só também, pessoalmente, nunca vi. Você já viu alguma... Na rede social sim, né? Principalmente nos Estados Unidos tem bastante mulheres soldadoras. Ótimas profissionais. Já aqui... botando em pauta, né? E também nós demos, com o simulador, demos um curso de soldagem já por 2 vezes, né? Numa feira e outro numa comunidade carente. A gente fez um trabalho social e lá nessa comunidade carente uma mocinha lá ganhou o campeonato com a melhor nota na soldagem em MIG. Olha só. E também em um campeonato de solda que nós tivemos numa feira, de Joinville, também com alunos do Senai, e uma jovem também ganhou o prêmio como soldadora. Acho que ela tirou em segundo lugar. Capacidade elas habilidade têm, né? Elas conseguem de maneira muito rápida. E para falar sobre esse assunto das mulheres na soldagem, nós convidamos a Pamela dos Santos. Ela é atualmente instrutora do Senai, mas ela já trabalhou, inclusive, na indústria naval, como soldadora mesmo, e sendo até uma das únicas mulheres ali em todo o Parque Fabril ali do estaleiro. E a gente conversou um pouquinho com ela, e eu vou deixar o trecho aqui dessa nossa conversa para o pessoal poder compreender como que é esse mundo da soldagem para as mulheres, feminino, como se inserir, e para as mulheres que estão assistindo também. Olhem esse mercado. Se você já é soldadora, vai se identificar muito com a Pamela, e se você não é, abre os olhos para esse mercado, que pode ser um bom mercado para você também. E como é que os soldadores se comportavam, né? Porque provavelmente você era uma das poucas mulheres soldadoras em meio a vários... A única... E como é que os homens se comportavam do seu lado? Eles eram meio comportáveis, eles tiravam sarro? Como é que... Eu não posso reclamar, sabe? Eu sempre fui muito acolhida mesmo, sabe? Respeitada, acolhida. Só assim, a palavra é acolhimento, né? Ele me pegou para me ensinar, né? Nossa, que bom. Então não é tão assustador, dependendo, claro, o ambiente, né? Quanto muitas mulheres imaginam. Não é. Na verdade, eu não sei, talvez falta um pouco são vários fatores, eu acredito, assim, que devem ter naquele momento ali. Um pouco de sorte, um pouco, né, de ter um pessoal, né, que tem essa empatia, né, com o cara que está iniciando, com a pessoa que está iniciando. Então, não dá para generalizar ali, né? Mas eu tive, além de tudo, eu tive muita sorte com o pessoal que eu encontrei aí nessa área até hoje, né? Não posso reclamar, muito pelo contrário, só agradecer. Que bom. E Pamela, uma pergunta assim que talvez as empresas até se façam, né? Qual é a limitação, ou se existe alguma limitação da mulher em relação ao homem nesse mundo da soldagem? Como é que você vivenciou isso? Olha, eu acredito que ainda as empresas têm essa questão aí, né? Mas eu acredito que não tem, até porque a questão da ergonomia aí que as empresas buscam, né? Colocar um ambiente, um equipamento, né, bom para o trabalho do homem, a mesma coisa vai ser para a mulher, né? Então, existe, mas eu acredito que é um ponto aí a ser combatido ainda, né? E é a mulherada que vai mostrar que
que está ali e vai fazer o serviço igual, né, ao homem. É verdade, eu acho que mudou muito, né? Porque antes também, realmente, a questão da ergonomia era uma coisa mais complicada até para o soldador homem mesmo, né? Hoje em dia acaba sendo mais facilitado, né? Era braço, né? Era marreta, martelo, talhadeira e... Tem as funções, rolante, né? É que o pessoal às vezes confunde, né? Montador é uma função, vai sofrer um pouco mais, vai se desgastar um pouco mais, soldador é outra função. Aí tem a empresa que vai querer que o cara faça as duas, né? Então, às vezes, para uma mulher que, né, que tem um biotipo mais frágil, às vezes é meio complicado mesmo, mas é cargo e cargo, né? Função, empresa, né? Tem para tudo que é tipo e gosto. Que recado você deixaria para as mulheres que estão querendo se tornar soldadoras, assim? Cara, eu assim, ó, venham, sabe? Foca e vai. Tu vai escolher o processo que tu vai mais se adequar, gostar mais e foca naquilo que tu quer, né? Às vezes o pessoal começa a direcionar para vários lados e não foca em nenhum e no final é aquela questão, né? Quem é bom em muita coisa não é bom em nada, na verdade, né? Então, tu quer fazer TIG é mais suave para mulher, né? Vai lá, eu tenho minhas redes sociais e eu divulguei ali, né? O cara foi lá, fez a tochinha em casa, colocou uma canetinha na ponta, tá trabalhando no caderno lá, né? O bocal colado. Já mandei vídeo para ele para como fazer o movimento da vareta ali na mão, para ir adicionando e tal. Então, assim, ó, definir o que quer aquela área, cara, se dedica. Eu vou te dar a entrada. Eu digo para todo mundo, para todos os meus alunos, eu vou te dar o primeiro passo ali, depois é contigo. Depende mais de ti do que de mim. Tá? Legal. Essa questão do processo que você falou, né? Eu acho que não tem problema nenhum em você saber mais de um processo, mas muita gente quer pular de um processo para o outro sem conhecer aquele por completo, né? E aí às vezes acaba sendo meia boca em várias coisas, mas e o negócio vou começar pelo TIG realmente, para as mulheres talvez seja mais fácil, porque geralmente não tem tanto respingo, né? Acaba que a solda é um pouco mais leve, mas começa por ali, especializa, daqui a pouco vou fazer um MIG. Estuda e se especializa também, né? Daqui a pouco é um soldador multiprocesso aí, top de mercado e bem valorizado, né? E assim, ó, o recado para a mulherada é dizer que a solda, essa área tem muita vaga. É verdade. Agora está tendo uma procura, uma demanda muito alta de mão de obra. O salário para essa área, né, principalmente da TIG, aí, o inicial não baixa de 2.400, ali o inicial. Saindo do curso, tá? Já ofereceram aí para os meus alunos esse valor, então por isso que eu estou falando. Para a nossa região, né? Só para o pessoal que não está da nossa região, a gente mora... a gente é de Santa Catarina, né? Você também, aqui nós somos de Joinville, você é de Jaraguá, né? Jaraguá. Então, fica então em 2,5 o salário de um tigueiro, né? Assim, ó, o inicial, né? Então, assim, tu sem experiência em carteira, né? É bom falar isso. Né? Tô fazendo um curso ali de sei lá, 6 meses, 1 ano ali. Você saindo do curso, você consegue trabalho nessa faixa salarial inicial, né? E aí depois é aquilo que eu comentei, né? Tem muita profissão depois da faculdade que não gera esse tipo de resultado, justamente. Né? Não desmerecendo outras áreas, mas com um ano de dedicação, eu acho que o prazo é curto para um benefício desses, né, digamos assim. E Pamela, quanto tempo de solda? Só por... É mais de 13 anos. 13? Legal. 13, E assim, é um recado que eu falo para todo mundo no geral, não só para as mulheres, né, que não parem, né, façam o curso aí e não parem. Vá para técnico, vá para faculdade, né, o conhecimento nunca é demais, né. E assim, essa área da soldagem é muito ampla, né. Então aí a gente tem a metalurgia, a gente tem ensaios não destrutivos, ensaios destrutivos, enfim, né? Então, tudo que agregar para você ali, que te facilitar em algum momento, né? Vá atrás do conhecimento aí, que você vai se diferenciar do carinha que está aí do teu lado competindo contigo. Legal. Viu, mulher? Isso é para as mulheres. Então tá bom. Legal. Muito obrigado, Pamela, pela participação. Valeu.
Os homens vão ter que ficar espertos. Tem que se preparar, porque as mulheres não são fáceis. Estão chegando. É bom ver como ela teve esse acolhimento, né? Do grupo onde ela esteve, tudo, e muitas vezes eu acho que a mulher tem esse receio, né? Poxa, como é um ambiente predominante masculino, talvez seja algo que tenha alguma dificuldade ali, mas muito legal ver que ela não teve isso, né? É verdade. Muito pelo contrário. O mercado está aí aberto, né? E como foi falado mesmo, a ergonomia está sendo uma obrigatoriedade nas empresas, cuidar em erguer peso e tal, então isso acaba abrindo espaço também, né? Porque o serviço não fica mais tão pesado, fica assim difícil, né? A solda é um processo quente, um processo trabalhoso, mas com a devida proteção ele acaba sendo um processo bastante seguro, né? Sim. Legal. E agora falamos sobre o mercado, né, de trabalho no começo, e o senhor citou que o mercado está aquecido, né? Sim. E por que mesmo tendo vagas em aberto para soldadores, o mercado estando aquecido, ainda existem muitos soldadores sem emprego? Bota essa pergunta para os dois aí. Assim, vou observando às vezes as próprias redes sociais mesmo, a gente consegue identificar alguns perfis que às vezes faz com que a pessoa não consiga ser valorizada, né? Primeiro porque ela só pensa em salário, né? Você vê ali soldador, o soldador ganha pouco, o soldador ganha uma miséria, tem pessoas que falam isso. Não consigo emprego, é difícil. Aí, como você vai, qual o comportamento teu, né, diante da entrevista de emprego, e qual o teu comportamento na empresa, né? Será que você não se valoriza porque você se queimou tanto a ponto de não se valorizar mais e achar que essa profissão é ruim? Porque nós conhecemos aqui um soldador, né? Eu também passei pelo mundo da soldagem, foi uma escada muito boa para mim. E eu vejo muitos soldadores com sucesso, a World Vision trabalha com soldadores, nós percebemos muita gente feliz, né? Sim, sai daqui com uma máquina de solda, debaixo do braço, contente, realizado, profissionalmente, vou né? buscar o meu espaço, e encontra o espaço, e vem comprar a segunda máquina e a terceira máquina. Daqui a pouco está com uma empresa formada, às vezes, né? A gente viu essas histórias já, né? Várias pessoas. Verdade. E isso é bonito de ver, é interessante ver, porque a pessoa se coloca, mas ela tem um comportamento adequado em relação à sua profissão. Ela respeita, ela não é só um derretedor de arame, ela respeita o próximo, respeita o cliente, respeita a empresa que trabalha. Então ela passa a ser uma pessoa desejada. Claro que aquela pessoa nós que não nós consegue conversamos, ter um né, muito adequado, sobre essa questão até de como fazer uma entrevista de emprego, né? Exatamente. Isso na aula 3. Então, para quem não assistiu aí, está aí verdade, também. Né? A aula 3 não preciso repetir de novo, é verdade. E é interessante o que você citou, porque assim, o soldador que reclama do salário, pode ser que ele esteja ganhando pouco. Sim. Mas por quê? Né? O que ele está fazendo dentro da empresa, ou o que ele está fazendo para o mercado para se qualificar para o mercado do trabalho, até onde ele está indo procurar conhecimento para poder sim ter uma remuneração mais alta. Assim, que eu vejo, né, às vezes a empresa paga pouco. É verdade. Às vezes aquela empresa ali está pagando pouco e ele pode achar outras oportunidades, mas às vezes ele está numa empresa boa, mas o que falta talvez até... assim, Guilherme, a empresa muitas vezes não valoriza o trabalhador, tem maus empresários, Sim, tem sabe, empresas né? que estão em dificuldade, que não conseguem se levantar também, e às vezes entra naquele círculo virtuoso, né? Aquela coisa fica girando, porque o funcionário está desanimado, a empresa produz pouco, recebe pouco, paga pouco e fica aquele ciclo. Em vez de um tomar uma decisão e falar, vou fazer esse negócio aqui andar, vou dar meu máximo, o que vai acontecer? Ele vai treinar, você tem entusiasmo, vai trabalhar feliz, pode trazer resultado. Aí o empresário lá vê, opa, está dando certo, os outros se estimulam, opa, automaticamente passa a trabalhar muito, a empresa fatura, paga mais. Isso acontece, é natural. Mas as pessoas não têm essa crença de que se elas der, algumas pessoas, que são aquelas geralmente as que reclamam, são aquelas que não têm essa crença de que se ela der o máximo dela, fizer com carinho, com cuidado, ela vai colher. E é tão curioso, né, esse universo, né, eu confio em Deus e acho que as coisas funcionam assim. Você planta e você vai colher, né? Uma hora a colheita vem. Às vezes a gente treina um funcionário, treina, e aquele funcionário vai embora. E eu penso, não, eu plantei. Ele saiu, foi para uma outra oportunidade e tal, mas eu plantei. E é incrível, daqui a pouquinho cai do céu um cara aqui, muito formado, com muita experiência, com muita bagagem, faz parte da equipe e é um cara de sucesso, um time bom. Então, a gente não tem que ficar com medo de
fazer o melhor na empresa, assim como o empresário também não precisa ficar com medo de fazer o melhor no empresário. Você está plantando e a colheita vem. Fazer o melhor para o profissional, próximo. né? Até dando Exatamente. conhecimento para ele, investindo nele também. Isso né? É aí, verdade. tanto a empresa então tá aí para um o recado profissional, até para os empresários que estão isso, assistindo. tanto quanto o trabalhador dá o máximo também, ele recebe de volta. Entra também na parte do ensinar. Como eu falei no começo, eu só cresci dentro de uma empresa porque eu passei o meu conhecimento para frente. Aí foi a plantinha Gerou confiança, que né? plantou lá e foi colhendo. E estou colhendo até hoje, né? Legal. Porque graças a isso eu pude sair, abrir minha empresa E as portas estão abertas naquela outra empresa lá, né? e Tem uma boa amizade lá. contente, Né? e sou contente como soldador e como um pequeno empreendedor. É isso aí, Sou cara. realizado, digamos assim. Quando a gente falou ali das remunerações, dos tipos de soldadores, né? A gente sabe que o soldador, como você citou ali, que é o operador, onde ele trabalha numa produção e é peça seriada, às vezes ele tem que ter o conhecimento, mas até um determinado conhecimento limitado. Mas você acha que para o soldador poder alavancar a carreira dele, ou como autônomo, ou ligas especiais e tal, o que falta para ele poder chegar nesse nível? Cara, se ele está feliz onde ele está fazendo aquele trabalho, ele já chegou no nível de satisfação. Exato. Tudo vai depender da alegria, né? Eu acho que o sucesso não está baseado no quanto você ganha, não está baseado no quanto você acha que as pessoas pensam de você. O sucesso está baseado na sua satisfação. Agora, eu quero evoluir, né? Quero ter aumentar um pouquinho o meu leque de conhecimento, eu preciso buscar conhecimento. Esse conhecimento vai me abrir portas, vai me abrir oportunidades, né? Assim como você cria uma insatisfação de estar naquela empresa, na produção há tanto tempo e eu quero desenvolver. Então começa pelo conhecimento, depois que você tem esse conhecimento, você passa a buscar novas oportunidades dentro da própria empresa, para valorizar o próprio ambiente, ou saindo para outra empresa que necessite daquela vaga. E isso é conhecimento, né? E esse conhecimento, muitas vezes, você tem que investir um pouco em você. Tem que trazer esse conhecimento para que você possa, a partir de você, com esse conhecimento, oferecer para o mercado, né? E o que você acha sobre isso, Geraldo? Bom, Guilherme, realmente o conhecimento é muito importante, né? Hoje eu só sou um soldador completo porque eu busquei conhecimento. Hoje eu leio, interpreto, desenho e aí me formei um soldador completo. Sem isso... Fez os treinamentos para TIG, MIG, eletrodo. Isso. Me especifiquei em todos os processos, né? E aí vem a pergunta, e onde buscar esse conhecimento? Guilherme, o mundo está cada vez mais moderno. As coisas estão evoluindo e às vezes buscar esse conhecimento você não precisa nem sair de casa, né? Como a gente sabe que dividir conhecimento faz bem, a World Vision criou uma plataforma, né? O Instituto World Vision, um treinamento em soldagem e EAD para que você possa, né, para que a pessoa possa, como profissional, se aperfeiçoar mais dentro do foco, de fato, da soldagem. Ali nós ensinamos desde o comportamento dentro da empresa, como também nós damos treinamento de metrologia, para que ele consiga definir na metrologia também a capacidade de fazer croquis, desenho e interpretação para o mundo da soldagem, simbologia de soldagem e os processos de soldagem em geral, para que ele se forme na parte teórica e também na parte prática. Então nós estamos desenvolvendo esse instituto com o intuito de fechar essa lacuna, né? Tem uma lacuna aberta, as pessoas com oportunidades, e como a tecnologia permite esse ensino EAD, nós criamos um curso muito robusto, bem didático, bem organizado, 80 horas de treinamento para que o aluno possa ficar especializado. Poucos minutos, as aulas são aulas curtas, mas com um treinamento bem simples, didático e com material de apoio muito bom. E, senhor Ivo, quais são os pré-requisitos para que a pessoa possa ingressar nesse curso? Os pré-requisitos, Guilherme, são que a pessoa tenha disposição de querer aprender, de querer evoluir, né? O curso é aberto a qualquer pessoa, independente de sexo, de idade, fica à disposição ali o trabalho. A base para que a pessoa possa começar a ser um soldador completo, ter o conhecimento teórico e se apresentar na indústria de uma maneira organizada, ela vai ser muito bem apresentada nesse trabalho. Sim. E, seu Ivo, explica um pouco mais para nós como funcionam as aulas e qual que é a metodologia de ensino. Bom, Guilherme, a metodologia de ensino é a plataforma EAD, e nós temos uma equipe, e a Luana, que faz parte dessa equipe, vai apresentar para vocês sobre essa metodologia. Olá, Luana. Olá, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite. Boa noite.
Então, pessoal, meu nome é Luana, eu sou a pedagoga que está aí no projeto do Instituto, né? E eu vou explicar aqui para vocês um pouco da metodologia de ensino que foi utilizada para fazer tanto as aulas quanto os módulos. E, além disso, eu vou mostrar um pouquinho também da nossa plataforma, né, do Instituto Eldivision. Bom, pessoal, então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da plataforma do Instituto. Eu já estou aqui no meu login de aluna e aqui a gente tem os cursos, né? No caso, a gente separou por módulos esse combo do curso de solda. Esses módulos, eles são estratégicos. O aluno, ele vai seguir uma linha lógica de conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o espaço do aluno, onde ele vai ter um material complementar, algumas indicações. Aqui também a gente tem o módulo 1, de leitura e interpretação de desenho mecânico. Depois temos metrologia básica, soldagem de eletrodo revestido e assim por diante até o módulo 5. Além também de alguns conteúdos transversais que a gente vai inserir aqui na plataforma para o aluno. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do módulo 1. Por exemplo, aqui a gente pode encontrar 12 aulas. Então, a gente separou os tópicos desse módulo de leitura e desenho mecânico. E também temos aqui uma avaliação final. Então, o aluno ele tem que completar essas 12 aulas e depois fazer essa avaliação final. Dentro de cada aula, a gente colocou alguns recursos metodológicos para que o curso ficasse bem dinâmico e não ficasse monótono. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui a aula 2, que é a que tem maior variedade de recursos. O aluno ele vai encontrar sempre aqui um textinho de bem-vindo, que vai falar um pouco sobre a aula. E aí aqui a gente tem um e-book, 2 videoaulas, um podcast e o Colocando em Prática, que é uma atividade que ele vai realizar após acessar o conteúdo desta aula. Então, é bem diversificado, os recursos não são de longa duração. Por exemplo, as videoaulas variam de 5 a 10 minutinhos, e ele consegue aí ter um aprendizado bem dinâmico e se colocar como protagonista do próprio aprendizado. Ao final de cada módulo, o aluno vai ter uma avaliação final do módulo. Então, por exemplo, ele vai cumprir a trilha, vai seguir as aulas e ao final ele vai fazer a avaliação. Essas avaliações, elas são compostas por atividades que ele vai preencher e depois entregar na própria plataforma. Essas avaliações, elas vão ser corrigidas em até 15 dias. Luana, quando o aluno está vendo as videoaulas e ele tem já em seguida exercícios para que ele possa verificar na prática se o que ele está aprendendo ele consegue visualizar no papel? Sim, além das avaliações finais, o aluno ele também tem disponibilizado na plataforma exercícios durante as aulas. Então, ali no e-book mesmo, ele vai encontrar algumas perguntas, algumas provocações, vai ter também ali os colocando em prática, que são atividades, e por fim, a avaliação final. Muito bom, então ele vai ter, além dele aprender ouvindo o professor, ouvindo os podcasts, ele vai ter também um material didático que vai ficar com ele, que ele pode imprimir e levar isso para a empresa, que é a biblioteca de informação dele. Isso, exatamente. Cada aula ela tem um e-book, né, que é uma apostila virtual. A gente também juntou todos os e-books de todos os módulos e fizemos uma grande apostila, a qual o aluno, se ele preferir, ele pode imprimir e ter ela também na versão física, para ter acesso ali a todo o conteúdo. Luana, quanto tempo demora para eu entrar no curso e eu me formar no curso? Olha, a duração indicada do aluno no curso para ganhar a certificação é de 8 meses. É a duração ideal para ele estar ali 100% formado. Porém, caso o aluno encontre alguma dificuldade no caminho, a gente estende esse prazo até 1 ano. Ah, entendi. E Luana, que dica você dá para o aluno não se desmotivar durante essa jornada de 8 meses aí de ensino e de aprendizado? Bom, eu aconselho que ele esteja ali querendo fazer parte da comunidade do curso. A gente vai disponibilizar também alguns fóruns para que os participantes troquem mensagens. O professor também estará sempre aberto para tirar dúvidas. O aluno ele pode comentar as videoaulas, ele pode nos mandar e-mail, pode nos mandar WhatsApp. A gente também vai estar em contato constante com esse aluno. O nosso atendimento ele é humano, não é robótico. Então, apesar de ser um curso online, ele vai ter acolhimento
Eu acredito que isso seja o essencial para que ele se mantenha motivado e não desista do curso ali no meio do caminho. Luana, caso o aluno tenha dificuldade com alguma prova e não passe na prova, como que funciona? Assim, quantas vezes ele pode estudar novamente e voltar e fazer a prova até para poder passar de fase ou de módulo? Como que funciona isso? Bom, como a gente conta com 5 módulos do curso total, esse aluno ele pode ali reprovar, né, digamos, em 2 módulos e fazer uma recuperação e voltar a caminhar. Mais que 2 módulos, já começa a ficar inviável o aluno tirar o certificado dele, pois isso demonstra que ele não está acompanhando o restante da turma. Então, de 5 módulos, o aluno ele pode ele reprovar em 2. Em 3, ele tem que passar, ele tem que fazer as atividades. E quero deixar claro mais uma vez que a equipe pedagógica e de suporte vai estar disponível para tirar todas as dúvidas e dar os auxílios necessários para todos os alunos. Obrigado, Luana. Muito esclarecedora as informações. Acho que dá para ter uma boa ideia de como vai funcionar, né, a metodologia de ensino do curso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. E, senhor Ivo, o senhor acha que para o soldador que já está trabalhando numa empresa, mas quer ter mais conhecimento, evoluir esse conhecimento, é possível ele conversar dentro da empresa com o RH ou encarregado para poder fazer esse curso? Guilherme, a solicitação por parte do funcionário é praticamente uma forma dele mostrar que tem interesse em evoluir, interesse em crescer e prestar melhores serviços para a empresa. Então, acho que não deve ficar acanhado com isso, né? Deve se encorajar. Claro que tem empresas que têm disponibilidade de dar treinamentos, outras têm mais dificuldade, mas o não, ele já tem. Sim. Então, eu, né, vejo que todo profissional deve evoluir, vai aprender muito conosco, vai aprender muito em a parte transversal, vai ajudar o funcionário a produzir de uma maneira melhor, mais feliz porque não tem tanta dúvida. Com isso muda o ambiente de trabalho e a pessoa se sente mais confiante. E é isso que a gente quer, que o profissional seja confiante, seja um profissional de sucesso e com certeza o RH, o seu encarregado, o seu patrão vai ficar feliz em ter um funcionário mais motivado, com mais conhecimento. Legal. Acho que deve tentar sim, deve buscar essa possibilidade. E, senhor Ivo, para aquele soldador que tem interesse em ter mais conhecimento, mas não está trabalhando em nenhuma empresa hoje, ou até nem é soldador ainda, mas quer se formar um soldador, como que ele pode estar participando? Se ele é um profissional de soldagem ou não, e ele tem interesse em evoluir na carreira ou se for, ser um profissional de solda, nós temos ali a plataforma, pode clicar no link abaixo aqui e pode acessar essa plataforma e os 10 primeiros, Guilherme, que entrarem, que se inscreverem no curso, nós vamos dar o curso para essas 10 pessoas. Tá? Todos aqueles módulos que a gente viu ali? Os 5 módulos do curso completo de soldagem ali. Legal, um presentão aí para os soldadores. É um presentão aí. Para fechar bem a semana do soldador. Exatamente. E aí a plataforma fica à disposição também para atendimento daqueles que querem ser soldador, aqueles que querem buscar conhecimento, daqueles que querem que a empresa, né, possa fazer o engajamento deles. Eu acho que nós estamos à disposição aí, a World Vision quer promover ainda mais a mão de obra de soldagem para que ela seja valorizada, mas que ela seja valorizada da maneira correta. Os profissionais possam ganhar mais porque realmente tem valor, tem conhecimento e nós estamos disponibilizando esse instituto para isso. Legal, muito bom. E Geraldo, antes da gente encerrar aqui a Semana do Soldador, que recado você quer deixar para os soldadores? Bom, ou para os futuros soldadores? Eu me tornei um profissional completo aqui dentro da World Vision. Aqui eu aprendi todos os processos de soldagem. Os mesmos profissionais que vão estar dando o curso foram os profissionais que me ajudaram a me tornar um profissional completo. E Geraldo, e vale a pena ser soldador? Vale a pena. Eu sou realizado como soldador e eu sou um apaixonado por solda. Obrigado, Geraldo, pela sua participação aqui na última aula de Semana do Soldador. E para você que quer evoluir na carreira, quer adquirir mais conhecimento ou quer se tornar um soldador, clique abaixo no link e corre porque os 10 primeiros eles vão receber de forma gratuita. Se você, infelizmente, não está entre os 10 primeiros, nós estamos dando uma oportunidade aqui boa de um cupom de desconto que vai ficar aberto até o dia 8, um desconto de 10% para aquisição do curso com esses 5 módulos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês na Semana do Soldador. Espero que vocês tenham conseguido agregar conhecimento para a carreira, conhecido mais do mundo da soldagem. Fiquem com Deus e até a próxima.